não estava enquadrada na questão da proibição da comunicação. Agora está mais claro nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes após a manifestação da PGR. Joel, a gente estava falando quando chegou essa notícia e quero já te devolver a palavra porque você falava que a PGR teve uma postura muito correta e técnica e o ministro Alexandre de Moraes seguiu essa questão de acrescentar clareza às proibições. Uma postura que no caso do ministro Alexandre de Moraes agora se revela, como eu vinha dizendo, draconiana e eminentemente política. Mas ele tem uma situação muito menos benéfica do que aquela que recebeu Luiz Inácio Lula da Silva quando esteve preso também, e que podia receber visitas, e recebeu diversas visitas de seu sucessor, Fernando Haddad, publicou carta, escreveu e foi publicada a sua carta mais de uma vez que ele tinha a falar com a população. Ou seja, o que se visa agora, o que se busca agora, o que a justiça busca agora com o Bolsonaro, e de forma ainda mais estrita com esses esclarecimentos que o ministro Moraes deu, é a completa anulação dele de qualquer possibilidade de interferência no debate público. Ao contrário do que acontece com qualquer outro preso ou preso domiciliar no nosso país, em que se escrever uma carta e der para uma pessoa, ela poderia ser publicada. Até essa decisão agora do Moraes, em tese, uma carta manuscrita não estava dentro das restrições, porque era áudio e vídeo, e não podia ser publicada nas redes sociais já pelas restrições, mas em tese poderia ser pela imprensa, talvez. Agora, pelo que o teor dessa decisão do Moraes, parece que nem isso também vai poder acontecer mais. Tudo que for político eleitoral tem que estar absolutamente banido do Bolsonaro, sob a ameaça dele voltar para um presídio onde, como a própria justiça reconhece, a vida dele estaria em risco, né? Tendo em vista tudo isso, cabe sempre refazer a mesma pergunta. Por que exclusivamente com Bolsonaro essa proibição tão completa, não só da possibilidade dele se comunicar? Isso é normal. A pessoa está numa prisão domiciliar, ela não pode sair fazendo posts em redes sociais, fazendo vídeo, nem nada de transmitindo live, nem nada disso. Isso é perfeito. Mas nem terceiros, nem uma carta manuscrita, nem um recado dado por advogados visando a política fora da prisão domiciliar dele, porque apenas com ele isso tem acontecido. E por que tem que vir justamente do ministro Alexandre de Moraes, que é um juiz da execução, é verdade, mas que é justamente alguém tão envolvido e alguém que foi inclusive visado pelos crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado. A gente vai estar numa situação desumana. O parâmetro mais relevante no caso como Bolsonaro é como a justiça tem se comportado ou se comportou com relação a ex-presidentes presos, nos quais já temos outros dois exemplos, o Lula e o Collor. Me parece que o tratamento do Bolsonaro está, sim, bem mais duro. Trecho da decisão em que o ministro Alexandre de Moraes opta por usar ali uma, digamos assim, uma abordagem muito própria. Ele diz o seguinte: ressalte-se, por fim, ser patética a alegação de que restrições temporárias de visitas por descumprimento de medidas cautelares acarretariam a incomunicabilidade do custodiado Jair Bolsonaro. Tudo que o ministro decide, nesse caso do Bolsonaro, é para deixar ele incomunicável. O ministro acaba, digamos assim, caindo nessa comunicação, que é uma comunicação estritamente da militância. Pois é, Camila, a falta de clareza do ministro em relação a esses critérios sobre o cumprimento da pena do ex-presidente só prejudica o debate, deixa os ânimos muito mais inflamados. Isso acaba sendo usado pelo bolsonarismo com toda a razão. A militância vê o ex-presidente sendo injustiçado com essas regras que não parecem claras sobre o cumprimento da prisão dele em casa. É muito ruim para o debate político, é muito ruim para esse momento que a gente está vivendo.